Atenção! Estamos chegando ao final desta semana e abrimos novos ingressos para a comunidade fechada. O mundo está estranho. Luzes nos céus que têm mudado de cores, bólidos caem sem deixar vestígios em solo, celebridades ocultistas têm se revelado despudoradamente, o mundo está sendo contaminado e até a nossa alimentação está sendo afetada. Repetindo os erros do passado anterior ao reinício da história, uma classe dominante conduzida por um mágico de Oz moderno seduz a humanidade para se submeter a uma distopia avassaladora. Há alguma entidade poderosa por trás de tudo? Quem? Haverá uma salvação para quem não se ajoelhar? Os já membros da comunidade fechada poderão testemunhar nos comentários algumas das explicações que fogem ao senso comum e que são esclarecidas na comunidade. Tempos como nunca houve e nem jamais haverá estão se avizinhando. Venha conosco nesta caminhada na comunidade com vídeos explicativos e lives de interação semanal, onde responderei suas perguntas. Para isto, clique no link da descrição deste vídeo ou do comentário fixado. Fiquem firmes e permaneçam humanos. Assim, chegaremos do outro lado desta tempestade de pé. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Todos aqui já estão cansados de saber que há um interesse em censurar a internet porque há um interesse em manter as pessoas escravizadas no status quo, para que aqueles que estão no domínio não percam esse domínio e para aqueles que estão embaixo, para que eles não subam, para que eles não melhorem de vida, tomando talvez até o espaço daqueles que estão no topo. E a União Europeia, segundo essa matéria aqui, estaria liderando o novo eixo global da censura, a matéria da Newsroom, que trata daquilo que aconteceu na entrevista entre o Donald Trump e o Elon Musk. Qualquer canal sério teria que pelo menos citar, mesmo que de passagem, essa situação, porque ao final de contas, pessoal, na geopolítica, eu acho que o tema mais importante nos últimos anos tem sido continuamente a questão da censura, porque em um país onde não há plena liberdade de expressão, onde há uma espécie de censura prévia, ou mesmo que censura posterior, não há liberdade, não há democracia. Tudo passa a ser falso, hipócrita, né? E aí houve uma entrevista no X, onde o Elon Musk entrevistou o Donald Trump, se envolveram em uma conversa que se estendeu por mais de 2 horas, teve 73 milhões de visualizações até as 10 horas de ontem, de antes de ontem, né? E foi um triunfo para o discurso livre e aberto, né? Só que isso levantou mais preocupações sobre a censura, como a própria matéria que está dizendo, já que a Comissão Europeia, né, que trata de verificações daquilo que está sendo dito no mundo digital, que para mim, na verdade, já nem deveria existir algo assim, né? Eles mostraram uma ameaça velada a Musk por conta, no final das contas, né, uma demonstração de preocupação com o fato de ele ter aberto espaço para o Donald Trump. Então, vocês sabem que o meu canal, o Casando Verbo, foi censurado há anos atrás. Inclusive, para quem não sabe ainda, o Casando Verbo voltou, tá, pessoal? Já está tendo vídeo todo dia. Eu lanço primeiro o vídeo aqui, depois no canal Revelar, que também voltou, e depois no canal Casando Verbo. Por que que voltou? Aliás, por que que ele foi censurado? Porque na época eu disse que coisas como os lockdowns trariam inflação, trariam quebra de cadeia de abastecimento, trariam a pobreza que trouxe, né? Porque o poder de compra das pessoas foi diminuído. E disse mais na época, eu disse que, na minha opinião, apesar de todos os argumentos que eram dados, né, por conta da pandemia, etc., isso também serviria como uma arma de empobrecimento das nações, até porque haviam pessoas que haviam criado dívidas monstruosas, né? Por exemplo, a dívida pública americana, que em parte se paga a partir do momento em que o dólar passa a valer menos, porque a inflação corroeu
no poder de compra no mundo inteiro. Então, quando um reles canal como o meu é censurado por falar uma simples verdade, nós vemos que isso é uma arma geopolítica também, a censura, e de nível internacional. E a partir do momento em que eles se colocam contra uma entrevista porque isso vai beneficiar um candidato, isso acaba se tornando um partidarismo institucional, né? Como ameaçar Musk por entrevistar um candidato presidencial? Né? Que base democrática há nisso? É óbvio que não tem base democrática nenhuma. Então todo canal sério tinha de vez ou outra, se não todos os dias, para não ficar chato também falar disso todo dia, mas lembrar as pessoas de que não há liberdade sem liberdade de expressão, não há democracia sem liberdade de expressão plena. E interferências em escolhas democráticas, né, partidárias, também envolve isso, porque a partir do momento que você quer controlar o discurso de um lado, impedindo, por exemplo, uma entrevista com o candidato presidencial Donald Trump, ou seja lá quem for, em qualquer país que seja, né, você prejudicar um lado da eleição, óbvio que a instituição que está fazendo isso, como por exemplo ali estão dizendo que está ameaçando, né, o Musk, óbvio que ela está tendo um lado partidário. Então, a partir desse momento, como é que vai ter credibilidade uma instituição que faça isso? Então, o Ocidente tem de ser repensado. Os valores que o Ocidente diz que defende estão sendo solapados, né, pessoal? A liberdade é muito importante e ela não pode ser destruída, ou os valores que a cristandade levantou aí por anos vai por água abaixo. Nós vamos perder isso. E aí vocês vão ver o que é realmente viver abaixo de uma ditadura. Vocês não, nós, né? E por falar em ditadura, uma matéria aqui que saiu no MSN fala sobre a zona cinzenta que se ergueu agora sobre a Rússia. Eles dizem o seguinte: na semana passada, civis na Rússia experimentaram algo novo, algo que tchetchenos, georgianos, sírios, ucranianos e outros civis no caminho do exército russo já sabiam há décadas. Depois que os tanques russos se retiram e os bombardeios param, Moscou mantém certos pontos quentes em êxtase. Eles se tornam zonas cinzentas, nem em guerra, nem totalmente em paz, destruídos por artilharia pesada, psicologicamente traumatizados e economicamente arruinados sob a bota da Rússia, mas sujeitos à sua negligência. Eles estão dizendo isso porque agora a região sudoeste de Kursk, onde vivem mais de 1 milhão de pessoas, foi invadida por forças ucranianas e a situação ali se inverteu. Agora são as forças ucranianas que causaram a destruição lá dentro de uma área russa. Como eu tenho dito desde o começo, nem um lado e nem o outro tem razão, né, nesse tipo de coisa. Quando há guerra, quando há briga, quando há morte e destruição, não há nenhum lado que tem razão nessa história. Quando no máximo a pessoa está ali se defendendo e contra-atacando. Mas nós sabemos que no final das contas houveram provocações de um lado e de outro. E não há santos nessa história, mas infelizmente milhões de pessoas estão morrendo por conta de decisões aí de líderes políticos, né, de ambos os lados. A luta pelo poder, né? Essa matéria dá continuidade ao mesmo tema, falando das armas de agosto, a Ucrânia abrindo caminho para a Rússia. Os primeiros sucessos da ofensiva de Kursk sugerem que as forças armadas ucranianas fizeram melhorias substanciais nas capacidades operacionais, o que pode ser crucial. Eu até mostrei lá no Telegram, do canal Revelar no Telegram, um vídeo do Putin. Fiz uma brincadeira, né, quando ele ficou sabendo que aquele vídeo supostamente seria de quando ele ficou sabendo da invasão em Kursk, né? E aí ele tentou se controlar, mas visivelmente ele chegava a tremer, se piscou todo, né, da raiva, né, sabe-se lá tudo o que passou na cabeça dele, mas ele tentou reprimir, né, aquilo que ele estava pensando e sentindo, para que isso não fosse analisado, né? Mas ao final de contas, eu acho que o objetivo dele era realmente resiliência, aguardar
as eleições de novembro, porque ele sabe que em novembro Trump vai acabar com essa guerra, caso ele seja eleito. E ele tem de ter essa paciência. Só que, ao final de contas, então a Ucrânia invade Kursk. Nós temos aqui a região onde isso aconteceu, demarcada aqui. Aqui no mapa menor dá para ver mais facilmente, né, onde é que foi isso. A operação envolve várias unidades bem equipadas, incluindo a 22ª Brigada Mecanizada Separada e unidades de defesa territorial apoiadas por artilharia, tanques e drones. Estrategicamente, essa incursão em Kursk serve a múltiplos propósitos. Primeiro, cria uma zona tampão que poderia proteger as regiões da fronteira ucraniana de ataques de artilharia russa, reduzindo assim as baixas civis e os danos à infraestrutura. Quer dizer, antes de chegar na Ucrânia pela parte nordeste, eles teriam de passar agora por Kursk, que é território russo, dominado pela Ucrânia, né? Em segundo lugar, a ofensiva visa desviar as forças russas de frentes críticas no leste da Ucrânia, onde a UAF continua a resistir aos avanços russos. Ao forçar a Rússia a redistribuir tropas para defender Kursk, a Ucrânia busca aliviar a pressão em suas próprias linhas defensivas e potencialmente criar oportunidades para avanços em outros lugares. Isso aqui, na verdade, pessoal, tem a ver com o que nós comentávamos lá no começo, da censura e o medo que a União Europeia tem que o Trump retome o poder, né? Porque a União Europeia quer, não os europeus em si, né? Mas a liderança europeia liberal e globalista quer obliterar Putin, né? E sem a ajuda dos Estados Unidos isso vai ficar muito difícil, praticamente impossível, porque a Europa depende muito dos Estados Unidos. E nessa matéria aqui, esse site aqui é bem globalista, tá, pessoal? Na minha visão, Foreign Affairs, Relações Exteriores, né? Ele diz o seguinte: Putin ou resiliente. Eles mesmos preveem que dizer que haverá colapso do regime de Putin é uma ilusão. Então, eles entendem que há uma rigidez muito grande no regime. A base de apoio que mantém Putin no poder é muito sólida, né? Porque para você derrubar alguém que está no poder, alguém que está em cima, você tem de começar corroendo a base. Você não ataca a parte de cima, isso não adianta. Se fosse assim, era muito fácil eles entrarem lá com um sistema de espionagem, inteligência e eliminar só a cabeça. Não adianta, volta a aparecer outra no lugar, né? Então eles têm de derrubar a base para derrubar o poder, a estrutura de poder, né? Mas eles admitem aqui que isso é uma ilusão. O regime político que o presidente russo Vladimir Putin comanda hoje não é o mesmo com o qual ele começou uma guerra em 2022. A Rússia tem sido um país autoritário por anos, com eleições nacionais fortemente ponderadas em favor do partido de Putin e a elite governante conectada por redes de clientelismo de longa data. Mas desde a invasão da Ucrânia, a Rússia se transformou em uma verdadeira ditadura personalista, com poder irrestrito nas mãos de um homem, Putin, e o resto das instituições políticas do país relegadas a posições subordinadas na hierarquia autoritária. Que os globalistas lamentam muito, né, que não podem ter igualzinho, né, porque no Ocidente ainda precisa ter aquele resquício da ilusão de democracia, né, então eles acabam tendo problemas para ter também todo mundo, todas as posições e instituições subordinadas em uma hierarquia autoritária, como eles gostariam, né? Tanto é que tentam censurar todo mundo. Mas, por algum motivo aqui no Ocidente, as pessoas têm uma sede de liberdade muito maior do que no Oriente. São sistemas totalmente diferentes, né, com origens diferentes por causa de... Enfim, é uma história longa. Pessoal, por enquanto é isso, esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos. Não se esqueçam, o canal Casando o Verbo voltou, o canal Revelar voltou. E eu aguardo vocês por lá também. Forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.